Eu mandei, opa, tudo bem, cara? E Pepe, que bom que você está aí. A gente vai precisar de alguns insights matemáticos aí. Joia. Bom, então é o seguinte, a gente na aula passada, né, começou, quer dizer, que a gente está tentando estabelecer, pode começar? Então, tchau, pode. Então, na aula passada, né, nós trabalhamos, né, apresentamos, né, os casos mais gerais em umas 3 dimensões, né, e, digamos, a ideia seria, antes de passar para as divergências ultravioletas que aparecem nos gráficos de Feynman, em cálculo perturbativo, já olhar as divergências que aparecem na teoria livre, né? Então, olhar para as funções de comutação, as funções de Pauli-Jordan, que a gente tem chamado lá, digamos que a gente tem campos escalares, mas a gente vai poder estender isso para campos de natureza tensorial, as funções de partição, a função de comutação, que vão seguir aí a notação do Gogol-Kirchhoff, que ele bota aqui, chama essa função de comutação, aqui no caso do campo escalar, e as funções de correlação, tanto as funções de Green, vou colocar aqui, avançadas, funções de Green retardadas e a função de Green causal. Então, as funções de Green, quer dizer, essas aqui a gente vai sempre olhar na formulação clássica. Essa aqui para nós é o propagador da teoria quântica. E essa aqui é a função de correlação, é a função que mede, né, o quanto os campos comutam ou não, e a gente sabe que a condição de microcausalidade aqui é que essa função aqui, né, ela D0 seja zero quando a separação for tipo espaço. Quando a separação for tipo espaço, o estudo de microcausalidade estabelece que os campos são comutantes e na região interna do espaço-tempo e no cone de luz não. Então, na aula passada, a gente mostrou aí a expressão, posso colocar aqui rapidamente, a expressão, eu tinha dado a referência do Gogol-Kirchhoff para vocês, né, no capítulo que era lá capítulo 4, isso, na seção 14, né, onde ele apresenta o cálculo aqui feito em detalhe, né, todas as, na seção 14, na seção 15. Na seção 15 ele faz os cálculos em detalhe, mas assim, os cálculos em detalhe são feitos para 4 dimensões, umas 3 dimensões. Eu falei com vocês que tem várias questões interessantes referentes a isso, em conexão com 5 dimensões, com 3 dimensões e eventualmente também 4 dimensões com Horable-Lifshitz, né? Olhar algumas coisas para a formulação não covariante de Horable-Lifshitz. Então, só pegando aqui, só para retornar um instantinho, a nossa função, vou pegar aqui a função que a gente tinha trabalhado, a função de comutação. Agora essa função aqui, D0 x y, então a gente tinha visto que, tinha falado para vocês do teorema fundamental que estabelece que no caso de campos livres, esse comutador é sempre uma função, não é um operador, não, é um sinâmbaro, é uma função comutante, portanto pode ser tomado o valor esperado no vácuo, o que faz com que a gente consiga obter essa expressão que eu estou colocando aqui, só para discutir alguns pontinhos com vocês. Essa aqui é a função sinal. Delta. Aqui Z2.
Então, essa função, como a gente já esperava, que tinha que ser, está embutido dentro da formulação, que se Z2 for negativo, né, então isso aqui só colabora, só contribui no cone de luz, e isso aqui só contribui no interior do cone de luz. Né? Então, isso aqui fixa essa função a não ser zero no interior do cone de luz. E aqui, isso aqui em cima do cone de luz. Então, automaticamente, essa função. Agora, o que nós temos aqui são essas fortes divergências. Para essas fortes divergências que vêm na região de pequenas separações espaço-temporais, são as divergências que vão aparecer depois do cálculo perturbativo na região das altas frequências. Então, por exemplo, uma questão que pode surgir aqui, só para a gente lembrar, essa função aqui, a função d zero, né, não é imediato a gente ver que quando a gente pega, se a gente pensar que esse campo φ está descrevendo um escalar massivo, é um Klein-Bordch massivo, né? Então, o campo, quando a gente faz a expansão do campo, né? Vamos pegar aqui, o campo satisfaz, a gente está tomando o campo satisfazendo a essa expansão aqui, e quando a gente faz a expansão do campo, quando a gente expande o campo em modos de criação e de distribuição, vou colocar assim desse modo, né? Chamar a atenção de um fato aqui. Quando a gente faz a expansão do campo nos modos normais, e a gente toma essa expansão em ondas planas, essa condição aqui, né, que é a condição desses momentos estarem no shell, a gente está expandindo o campo em termos de funções de onda no shell, está vindo dessa equação aqui. Claro que o campo é quântico, o caráter quântico do campo está aqui, nesses operadores aqui, que são operadores não comutantes. Então, a gente está expandindo, porque a pergunta que pode surgir é: mas esse campo aqui é um campo clássico, ele satisfaz a equação de movimento. Ele não é um campo quântico, não, ele é um campo quântico. O que a gente está impondo aqui, através dessa equação, no fundo, é essa relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão está me dando a relação entre o ômega, entre K0, né, e o K. Né? Então, esse K0 para nós é mais ou menos raiz de K2 mais N2. Então, nós estamos expandindo em termos de ondas planas, que satisfazem essa condição, mas esses operadores aqui são os operadores que dão ao campo caráter de indeterminação. Então, numa integral, se a gente não faz a quantização canônica, mas faz a integração de caminho, a gente está integrando sobre todas as configurações do campo φ. No formalismo canônico, o aspecto quântico do campo está na existência desses operadores aqui que tem correlação de comutação não trivial. Então, esses aqui são os operadores de criação e destruição. Então, esse operador aqui é o operador de campo que, atuando no vácuo do estado de Fock, vai produzir o estado, é um operador de criação que vai produzir uma partícula ou um shell. Então, é isso que está implícito nessa equação aqui, né, que o campo seja o campo clássico, ele é o campo quântico, né, que ele é expandido em termos de operadores de criação e destruição e que vão criar partículas com essa relação de dispersão. Então, as partículas físicas que satisfazem essa relação entre energia e movimento. Esse a gente está colocando aqui. Então, essa condição aqui é importante. Então, do ponto de vista, né, do momento que esse campo satisfaz essa solução, se a gente tiver, por exemplo, um campo genérico, suponhamos que a gente tem uma representação genérica do grupo de Lorentz, pegar um campo φ genérico, que não é necessariamente um escalar. Então, esse φ aqui, vamos dizer, está numa representação IJ do grupo de Lorentz. Então, pode ser uma representação espigolial, meio zero, zero meio, meio zero para zero meio, pode ser uma representação vetorial, tensorial, não importa. Então, está pegando esse campo satisfaz uma equação, então um operador O aqui, satisfaz uma equação homogênea, campo livre, que seria o análogo da equação de Klein-Bordch. Esse operador O aqui, então, é o operador diferencial do caso de Dirac, por exemplo, esse operador aqui,
é o will, gama, mi, demi, né? Se for Dirac. Por exemplo, se for vario, né, a gente pode ter i, si, gama, mi, demi, sigma barra mi, demi. Se for no campo tipo vario. Né? Ou, por exemplo, se for no campo de Maxwell, um campo vetorial não massivo, né? Um campo vetorial tipo Young-Mills em massa, né? Então, lambertiano, menos demi. Então, no caso, vou colocar aqui, no caso Maxwell. Ou se for o caso do Legor, se for o caso de próprio, coloca uma massa ali. Ou se for o caso de Pauli-Fio, isso não importa. Então, a gente pode estender isso aqui para campos genéricos, né? Para skins, como disse agora, e depois vai também. Então, a gente vai para toda a categoria de campos. A função de comutação satisfaz, em geral, aquela equação. Então, se nós estamos trabalhando numa representação em que eu tenho um único campo, não tem mistura de campos, que aí a questão que a gente vai colocar às vezes a gente pode fazer mix de campo. Eu posso ter, por exemplo, um campo tipo que mistura duas representações distintas, que acoplam duas representações distintas. Pronto, se a gente pegar representação, uma representação isolada, né, quer dizer, uma representação, vou botar, se a gente tomar no caso de representação irredutível pura. Então, eu tenho uma equação única, como é o caso. Então, nosso campo vai ser, vamos dizer, caso massivo, incorpora os dois casos, né, massivo ou não. Então, o que a gente sabe é que todo campo que satisfaz uma relação, né, que tem uma equação de campo que é relativística, ele tem, e de modo iterado, né, que satisfazer uma equação lá no final de tudo, tipo Klein-Bordel, com massa ou não. Então, esse operador aqui, então vai sempre existir um operador P, né? Então, aqui, o operador, ó, assim, vezes o operador P e D, ou vice-versa, da Lambertiano mais M2. A gente sabe que todo campo relativístico, depois, para poder ser considerado também uma representação, a gente poder ter estados que satisfazem uma representação do grupo de Poincaré, vai ser importante que, após alguma ou algumas iterações, esse campo descreva não só uma partícula. Essa equação aqui me dá conta só do spin. Então, no fundo, é o projetor de spin associado ao campo. E essa equação aqui me dá conta da massa. Então, aqui eu trago a referência ao grupo de Poincaré. Então, a gente sabe que esse campo, a uma certa hora, tem que satisfazer essa condição. E que essa condição ela pode sair daqui. Eu posso ter aqui um operador P, né, que atuando em VOG ou atuando em P, tal que isso aqui me dê, vou escrever aqui assim, OP igual a PO, e me dá aqui lá embora. No caso de Dirac, todo mundo se lembra, no caso de Dirac, é o I da dni mais N. Né? No caso de Vaio, por exemplo, se eu estou com essa equação de Vaio, eu aplico esse operador em cima desse, e aí nós ganhamos da Lambertiano. Ou se eu tenho a equação Vaio-Wright, eu aplico esse operador e ganho da Lambertiano. Então, no caso de Maxwell, a gente fixa o gauge, aplica esse operador e ganha também da Lambertiano. Então, a gente sabe sempre que qualquer que seja a representação do grupo de Lorentz, quando a gente introduz a informação da massa, seja massa zero ou não, a gente vai poder trabalhar aquela equação através de algum tipo de operador que, iterado com essa, vai fazer a descrição da massa. Aquela representação, aquela equação dá simplesmente a informação do spin e essa equação aqui dá a informação da massa. Então, a gente vai poder pensar sempre dessa maneira. Quer dizer, na verdade, a minha função de Pauli Jordan, então a pergunta é, se eu agora for escrever a minha função de comutador para o dφ, né, associado ao campo φ, que no fundo vamos esquecer os índices tensoriais, imaginar que aqui eu vou ter, né, índices tensoriais do campo. Então eu vou ter o campo no ponto X comutando com
campo no ponto Y. De novo, para qualquer que seja a representação, a gente sabe que se a separação for tipo espaço, esse comutador aqui vai ser zero. Então, microcausalidade está aqui. O campo sempre comuta consigo mesmo, né? A região tipo espaço. Mas aquela comutação, a comutação de óleo é sempre essa aqui, isso aqui que você não tem sempre vale. É sempre fácil, você sempre acha um operador, porque se você está fazendo a conexão do grupo de Lorentz com o Poincaré, a conexão com o Poincaré vem através desse operador, que é esse operador que vai dar a informação das massas dos estados para você. Porque o campo, ele é só uma representação do grupo de Lorentz, mas a partícula é uma representação do grupo de Poincaré, é mais ampla. Então, esse operador, se você tiver uma equação de campo para a qual isso não acontece, mesmo que a massa seja zero, não tem alguma singularidade na tua equação. Pode ser uma questão de um gauge fixo, que você acerta, no caso de um átomo, por exemplo, né? Ou pode ser algum tipo de grau, algum tipo de contagem errônea de grau de liberdade que você tem. Você está introduzindo um campo que, na representação do grupo de Lorentz, ele tem aquela singularidade, deve ter algum problema de contagem de grau de liberdade entre os componentes do campo e a física que você quer descrever. Então, sempre, se você quer ter um caso que tenha, vamos dizer assim, representação em termos de campo de partícula, você vai precisar chegar isso. Vai ter sempre um operador P que atua naquele operador ótimo de Poupert e Klein-Bora. Quer dizer, é como se Klein-Bora tivesse cada componente do teu campo, se é uma representação pura, tem uma massa única, ela tem diferentes campos misturados para dar a mesma massa, então você vai sempre poder encontrar isso. Tá? Então, a gente vai ter que, a gente quer generalizar isso aqui agora para outros casos. Então, o que a gente vai ter, deixa eu apagar isso aqui. É ver como nós sabemos que a equação básica de todo campo relativístico satisfaz, né? Chega a satisfazer todas as componentes, né? Quer dizer, essa equação, só para chamar a atenção, pode ser que eu não tenha sido claro, essa equação aqui, vamos colocar aqui, se esse campo aqui é um campo tensorial, então essa equação, de uma certa maneira, ela deve estar fazendo um acoplamento de diferentes índices, diferentes componentes do mesmo campo. Então esse campo aqui é tensorial, então esse operador de campo, ele tem caráter matricial, justamente a representação, né? Essa matriz aqui é a matriz que está associada à representação do grupo de Lorentz, no qual esse campo está. Então essa equação aqui, no fundo, é uma equação que está dando uma informação sobre a propagação dos spins. Então o que está em jogo aqui é o spin. Se eu estou numa representação IJ, esse nosso campo pode estar carregando spins desde I menos J até I mais J. Tem aquela cadeia de spins que podem estar associados ao campo. E aí, algumas, se tiver simetria de gauge, a gente pode jogar algumas fora e ficar apenas com algumas. Mas, em princípio, esse operador aqui, ele está dando a propagação, à medida que esse campo se propaga, como as componentes de spin se misturam. Então, isso aqui está me dando a propagação, né? Propagação dos spins. Daí que sai isso. Agora, a massa, a relação entre energia e momento, do campo, ela vai ter que sair daqui. Se cada componente desse campo, se esse campo tem uma certa massa, zero, não, cada componente desse campo, separadamente, vai satisfazer essa equação. Então, aqui, a equação está dizendo, todas aquelas componentes daquele spin estão associadas àquela massa. Então, esse operador D, né, está ligado a esse fato de quando eu aplico isso aqui, ganho isso aqui, na verdade, nesse espaço, se a gente quiser colocar, a gente vai ter que esse operador T atuando no operador O, isso aqui vai dar para a gente da Lambert mais N2 vezes a identidade. É como se esse operador T aqui, onde tem índices alfa, beta, esse operador O aqui tem índices beta, gama, e isso aqui vai dar para a gente da Lambert mais N2 delta de alfa, gama. Esse operador aqui, basicamente, se a gente olhar bem, pensando que eu vou para o espaço dos momentos, eu não vou ter problema de localidade, mas, na verdade, esse operador está dizendo o seguinte,
que esse operador P sobre D'Alembert mais N2 vezes o operador O é a identidade. Então esse operador aqui, né, faz o papel do O menos 1. O nosso problema, no fundo, basta inverter o operador O. Sabe inverter o operador O, aí a gente aprendeu em outros cursos, as técnicas de projeção, os operadores de projeção. E se precisar gate fixing, a gente coloca gate fixing basicamente, mas eu sei inverter esse operador. Então, basicamente, esse operador aqui, essa equação está dizendo isso, que esse operador aqui pode ser invertido. Então, a questão é olhar para essa equação. Então, de novo, essa equação aqui tem que ser satisfeita pelo campo φ. Da mesma forma que acontece com o campo escalar, a gente teria isso aqui. O operador O atuando na função comutação, na função de Pauli-Jordan, no campo φ, isso aqui dá igual a zero. Por quê? Porque aquela relação esse objeto aqui é o comutador de φ de x com φ de y. Ou vamos colocar assim de uma maneira mais genérica. Pode expressar desse modo, né? Na verdade, esse D aqui, esse campo pode ser fermiônico. Então a gente usa aquela notação chamada graduada. É o operador φ de x com o operador φ de y. A gente coloca assim. Se for campo bosônico, eu tenho uma relação de comutação. Se for campo fermiônico, eu tenho um anticomutador, né? Que seria, se for um campo que satisfaz relações de quantização de Pauli-Jordan, então seria φ de x, né? E se for Bose-Einstein, é comutador. Então, esse objeto aqui pode ser um comutador ou pode ser um anticomutador. Depende do caráter do campo, né? Então, o comutador é, no caso, bosônico, e o anticomutador é se for um campo de natureza fermiônica, certo? Então, é genérico. Mas o que é importante é que esse operador aqui, vamos dizer, seja um operador construído nas coordenadas x. Porque eu tenho dois campos, φ de x e φ de y. Se esse operador aqui é construído, é um operador tomado nas coordenadas x, então, esse termo aqui atuando dá zero, esse campo satisfaz essa equação homogênea, e se isso aqui é coordenada y, esse campo aqui é um operador de natureza diferencial, ele bate aqui e dá zero. Então, vamos dizer, a função comutador, o Pauli-Jordan, né? Ele sempre satisfaz a equação homogênea. Então, porque ele é esse objeto aqui. Então, satisfaz, né, a mesma equação de campo. Né? Satisfaz a equação de campo. Então, ele tem que satisfazer essa equação. E como todas as componentes do campo, se o campo é massivo, né, todas elas satisfazem uma equação de Klein com a mesma massa, então a gente pode escrever isso aqui. Se eu pegar aqui, se eu pegar aqui o dφ, então eu posso escrever o dφ em termos, né, então, qualquer que seja o campo, a gente consegue expressar a função de Pauli-Jordan sempre em função do campo escalar. O que eu estou dizendo é isso aqui. Se a gente tem essa expressão aqui, dφ, vai ser, vamos dizer que a gente coloca isso aqui, vai ser um operador P, vamos determinar, atuando no D0. Então, se nós colocarmos aqui O dφ, isso aqui vai ser O e D0. Mas esse OP aqui, é D'Alembertiano, mais N2. Então isso aqui automaticamente é igual a zero. Então o operador que vai fazer a conexão entre a representação escalar e a representação tensorial é justamente esse operador que nós determinamos a partir do operador O.
Então, sempre dada a equação O, eu posso sempre determinar um operador P. Só para lembrar aí. Então, por exemplo, no caso, depois a gente faz o caso mais difícil, só para não perder assim, um pouco do filho, ver como é que a coisa acontece. Mas eu estou falando de modo genérico. Então, o que nós estamos propondo, o que a gente propõe, é que esse operador, quer dizer, qualquer que seja o campo, a função de Pauli-Jordan de uma representação tensorial qualquer, ela pode sempre ser escrita em função da representação de Pauli-Jordan do campo escalar massivo. O que nós estamos conectando aí é a relação entre o campo, quer dizer, o fato do campo ser massivo ou o campo ser tensorial, todas as componentes dele têm que satisfazer essa equação. A mesma equação. Todas as componentes dele satisfazem a essa equação. Então é isso que está implícito aqui. Então, se todas as componentes dele satisfazem o Klein-Gordon, eu posso sempre passar do Klein-Gordon para ele através do operador. Quer dizer, esse operador aqui apenas ele organiza os spins. Ele é um operador que dá conta simplesmente dos spins. Porque a massa, ela já está sendo levada em conta, quer dizer, quando qualquer componente desse campo satisfaz a mesma equação massiva, então isso aqui está me dizendo que essa equação aqui, o Pauli-Jordan associado a esse campo aqui eu conheço. Então, como qualquer componente do campo satisfaz a essa equação de Pauli-Jordan, a passagem daqui para cá não vai envolver a massa, deve ser um operador que mexe somente com os spins. Então, com isso a gente vê que a estrutura de singularidade, na verdade, essa função aqui tem toda uma estrutura de singularidade, esse operador aqui, em geral, é um operador local. Então, quem vai regular, na verdade, a estrutura de singularidades é o próprio campo escalar. Está tudo em cima do campo escalar. A partir do campo escalar, nós vamos poder, em cima do Klein-Gordon, a gente vai poder determinar a estrutura de singularidade. Ou mais, digamos, diretamente falando, a estrutura de singularidade, na verdade, ela está saindo daqui, da relação entre energia e momento. Se a gente vai para o espaço de momento, né, essa relação aqui é justamente K2 mais N2, né, igual a zero. Aqui é menos K2, né? Menos K2 mais N2 igual a zero. É a relação vista do espaço de Fourier. Então, se a gente mexe nessa equação, a gente vai estar mexendo na estrutura de singularidade. Quem faz aí Lewick, né, derivadas superiores, está, na verdade, mexendo naquele operador. Quando a gente mexe no operador de onda, a gente vai estar mexendo na relação de dispersão. Isso aí está ligado ao propagador, é isso que vai fazer a teoria ficar mais convergente ou mais divergente. Então, eu só estou querendo chamar a atenção, né, para a gente seguir um pouco a filosofia do Hugo e perceber que a divergência, ela na verdade vem lá no início, na hora que você escolhe o teu campo e que você propõe uma equação de campo para esse campo. Ele propõe uma dinâmica, uma cinemática de propagação do campo livre. Ali nasce tudo. Então, por exemplo, se a gente pegar essa situação aqui, o caso escalar já está feito, está lá no livro do Bogoryuk. Se a gente pegar o caso fermiônico, né, então a equação de Dirac, né, que é I pelo MDMI, né? Então, esse aqui é o meu operador O, essa equação aqui é isso aqui. Então, esse aqui faz o papel do meu operador O, isso aqui está fazendo o papel do meu campo φ. Então, nesse caso aqui, a representação extratorial, já que a gente usa a inicial alfa beta, e a gente sabe que esse operador aqui vezes esse operador aqui me dá exatamente pela lambertiana mais N2 para a equação de Dirac. Então a gente sabe todo e qualquer componente do campo de Dirac satisfaz a essa equação. Então, para nós, esse operador aqui fica determinado, o nosso operador P. Então, o que nós estamos dizendo é que a função de Pauli-Jordan de Dirac é psi alfa de x, psi beta de y. Como esse campo então, é um campo fermiônico, ele é de natureza anticomutante, então o que nós temos aqui é esse operador aqui, I, gama mi, di, mais n, alfa beta, atuando
em cima da função escalar correspondente. Quer dizer, D0 com massa M, obviamente, x menos. Então, eu não preciso nem me preocupar de saber quais são, quer dizer, fazer as comutações. A própria estrutura relativística já me diz que esse anticomutador vai ter essa forma. E isso aqui, para nós, já está determinado. Então, o que a gente observa é que o fato do campo não ser mais um campo escalar, mas ser uma representação não trivial, o que ele está me trazendo aqui é apenas esse operador. Esse operador aqui, nós sabemos, é um operador de projeção do espaço distinto da equação de Dirac. Sabe que aquele operador ele faz projeção dos setores distintos do campo. Então, automaticamente, o problema das singularidades está aqui. Claro, esse campo aqui vai apresentar a singularidade no sentido que, por exemplo, aqui eu tenho um termo que é uma função delta. Por exemplo, aquele termo delta de lambda, ou delta de Z2. Então, esse campo aqui, na hora que eu for aplicar esse operador nas coordenadas x, tudo isso aqui, esse operador aqui eu não estou declarando, mas ele está implicitamente que é derivado em relação à coordenada x. Então, esse operador vai estar atuando, por exemplo, nesse termo aqui, e aí a gente vai ter que fazer a derivada da delta, e a gente sabe que a derivada da delta é algo mais singular ainda do que a delta. Mas esse campo aqui, as singularidades básicas estão aqui, e essas singularidades que vão aparecer aqui, as demais singularidades, elas vêm apenas do projetor de espírito. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo, para eu pegar o campo próprio, por exemplo, né? O máximo, tanto faz, né? Pegar próprio, que é mais genérico, faz a massa igual a zero. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso de próprio, então a gente tem a equação. A equação de Proca livre é essa aqui. Então, nosso operador então daqui sai o D'Alembertiano e um delta, né? E daqui sai também um delta. Esse termo aqui, sai desse rotacional aqui, dele, né? Ali. Então essa é a nossa equação. Então o que a gente, com isso, olhando para essa equação, eu tenho simplesmente agora que procurar um operador P, digamos, um operador P, vou colocar assim, Mi, capa, que é a taxa desse operador aqui de ordem. Esse nosso operador aqui é o nosso operador OMI. Esse operador aqui é o nosso. Então nós vamos ter que procurar um operador P, Mi, capa, que atuando no O, capa, Ni, e D, D'Alembertiano, Z2. Delta mini. Quer dizer, basicamente, né, esse operador aqui, se eu quiser dividir isso aqui por D'Alembertiano, eu acho que pode escrever isso aqui, né, esse operador P, mi capa, sobre D'Alembertiano, mais 2, vezes só capa I, é o delta mini. Ele já deve estar acostumado com essas sujeiras das aulas de física, dividir por D'Alembertiano, né? Isso aí já não te choca mais, né? A gente engana, né? A gente se engana e engana, dizendo, estou nos passos de Fourier, aquilo simplesmente é um K2, mas você, como matemático, sabe quantas coisas estão implícitas. Vamos colocar assim, né? Então, basicamente, é muito simples. Eu vou, esse operador aqui, quer dizer, todo esse objeto aqui, na verdade, é o inverso daquele operador aí. Isso aqui, na verdade, é o meu O menos 1 de capa. Então, o problema de se determinar
a função de comutação, a função de Pauli-Jordan, para uma representação tensorial genérica, na verdade, é o problema que a gente está acostumado a fazer em qualquer curso inicial de teoria de campo, é tirar os propagadores invertendo a parte bilinear, que isso aqui é a equação de campo, no Lagrangiano, isso aqui é a parte bilinear, no Lagrangiano. Então, então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter basicamente inverter esse operador aqui. Eu vou fazer só esse exercíciozinho, porque tem gente aqui que não está acostumada com todos os nossos cursos, não é uma coisa muito rápida, mas que vocês encontram esse material em vários cursos nossos aí no livro, né? É a inversão desses operadores através dos operadores de projeção. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é pegar o nosso operador O. Então, a gente está escrevendo o nosso operador O como sendo D'Alembertiano mais N2. Nós sabemos que no espaço, na representação meio do grupo de Lorentz, na representação vetorial, a gente tem os operadores chamados operador transverso e operador de projeção longitudinal, que se somam para dar unidade. Então, eu posso escrever esse termo aqui, D'Alembertiano mais N2, aqui o operador θ mini. Esse operador delta, aqui eu vou botar θ mais ômega, né? E depois a gente vai colocar aqui, essa parte aqui, vou botar aqui para vocês, separar. Essa parte aqui da D'Alembertiano, menos isso aqui. Vou escrever isso aqui, botando já aqui. Então, quando a gente abre essa expressão aqui, aqui eu tenho um operador transverso. O operador transverso está aqui, multiplicando D'Alembertiano. Então, nós temos aqui esse operador O, é D'Alembertiano, certo? Isso aqui sai puramente transverso. Aqui eu tenho a identidade. Esse N2 aqui me dá a identidade. Então, a identidade é que aqui tem D'Alembertiano delta, que é θ mais ômega, que vai compensar esse. Então, o nosso θ sai totalmente daqui, e daqui sai o θ D'Alembertiano mais N2, θ mini, que é esse operador aqui. Né? Então, isso aqui me dá D'Alembertiano, θ mini. Esse é o cara aqui. Esse aqui está me dando delta, então isso aqui me dá N2, delta mini, que é θ mini mais ômega mini. Quem não está muito familiar com esses operadores de projeção, pode olhar lá nos nossos cursos de eletromagnetismo, quando a gente faz o estudo, né, das representações no grupo de Lorentz, estuda a representação vetorial, a gente coloca esses operadores de projeção, né, que são os análogos da discussão tridimensional do teorema de Helmholtz. Quanto que a D'Alembertiano mais N2 θ, e aqui fica o outro termo que sobra, que é o N2 ômega mini. E aí a gente sabe inverter automaticamente esse operador. O inverso desse operador aqui é imediato. Mais N2 o próprio θ, mais 1 sobre N2. Então, a gente sabe quem é o O menos 1. E nós sabemos que esse O menos 1 nada mais é do que o P sobre o D'Alembertiano. Então, a gente sabe automaticamente quem é o nosso operador P. O nosso operador P vai ficar o próprio θ. Estou esquecendo os índices aqui do lado esquerdo, tá? Mas é O mini, O menos 1 mini, tá? E aqui também tem um P mini. Então, o nosso P mini é esse θ mini mais D'Alembertiano mais N2. Na verdade, eu estou vendo que tem esse P aqui, D'Alembertiano mais N2 sobre N2 ômega mini. Então, a função de Pauli-Jordan, nosso comutador campo de Broca, a μ de x, né, com a μ de y, ele vai ser simplesmente esse operador todo aqui, que vai ser o θ mini mais D'Alembertiano, D'Alembertiano vão ser duas derivadas, né, N2 sobre N2. Quer dizer, esse operador aqui aparece local, e aqui tem dmi
da Levitiana, que tem a mesma pessoa, pode simplificar, eu posso abrir essa expressão aqui, quem quiser, né? Isso aqui atuando, tudo isso aqui na coordenada x, são todos operadores na coordenada x, atuando. Então, a gente sabendo, de novo, sabendo já resolver essa função de Pauli-Jordan, automaticamente a função de Pauli-Jordan do campo de troca é determinada por Deus. Só se esse passo ele é mais direto do que eu estou pensando, porque ali no computador, eu entendo quando você quebra. Aqui? Passa da linha dessa linha para outra. Para cá. Eu sei que o seu inicialmente tem só o campo escalar e só D0, então, mas eu estou entendendo isso assim. Então, se eu aplicar o outro, não vai mudar lá. Quer dizer, o que você está entendendo é que quando você passa de um campo escalar para uma representação que não é escalar, o que você está trazendo? Os espinhos. A massa, ela independe. A massa é um escalar do grupo de Lorentz, vamos dizer assim. Então, quando você passa de uma representação para outra, o que muda são os espinhos. A massa não muda. A massa ela é vista como um escalar do grupo de Lorentz. Então, se você sabe o que acontece no campo escalar, em termos da relação entre energia e momento, você sabe que no campo de Klein-Bach massivo, você tem isso aqui. Então, os demais campos, o que você imagina, então, é que os demais campos que têm spin, a relação de massa que os demais campos vão satisfazer, vai ser uma relação desse tipo aqui para cada componente daquele campo. Então, o que você imagina é que a passagem do escalar para uma representação qualquer do grupo de Lorentz vai envolver apenas um operador que mexe no spin, porque esse operador não vai mexer na massa. O que você sabe aqui da massa, você leva para o outro campo. Agora, qual é a diferença entre o outro campo e o escalar? É que ao propagar, as componentes de spin vão se misturando, quer dizer, o que está escrito aqui. Propagação desse campo aqui, esse operador aqui vai misturando as diferentes componentes do anilho. Então, quer dizer, o campo A, ele vai se propagando, a dinâmica dele está totalmente... Quer dizer, a propagação de um campo relativístico, no fundo, é a cinemática do spin desse campo. É como você está descrevendo como é que o spin desse campo se propaga. A relação de massa está guardadinha ali. Cada componente separada, quer dizer, a equação de massa, ela desacopla os componentes do campo. Se você pegar esse campo de prova ali, né, você usa a condição subsidiária, nessa condição aqui, a gente sabe que dmi é igual a zero. É só aplicar o operador de divergência nessa equação, e aí, dessa, como aqui tem dmi ani menos, né, dmi ani, quando você aplicar essa divergência aqui, atuar no ani, dmi ani menos dmi ani. Dmi ani é zero. Essa equação aqui vai dar para você isso aqui. Então, essa equação, qual é a diferença entre essa equação e essa equação? Todas duas estão ligadas à mesma coisa. Só que essa equação aqui está dizendo que cada componente desse campo se comporta separadamente com um campo escalar com a mesma massa. Ou seja, eu tenho um multiplete, eu tenho um quadruplete de escalares passivos. Mas claro que a componente de vetor não é um escalar. Então, essa equação, que é a genuína equação de campo, a equação de campo original, ela está me dizendo que todas essas componentes têm a mesma massa. Mas ao se propagarem, elas se misturam. Quer dizer, a propagação do campo é simplesmente uma relação entre as componentes desse campo. É isso que está expresso nesse campo. Por isso que você consegue passar da função de Pauli-Jordan do escalar para a função de Pauli-Jordan de qualquer função. Eu estava tentando ali lá no ar, né? Abrir ele como a gente abre o FI. E o operador de criação de faz a mesma coisa. Mas não é assim que você chegou. Não, você chegou de uma maneira muito mais teoria de grupo. Você simplesmente usou o argumento de teoria de grupo. Está usando que esse campo é uma representação tensorial e que eu tenho que chegar a isso para cada componente do campo. Então isso significa que no espaço desse campo existe esse operador aqui que me faz a mistura das componentes, me dá a dinâmica do spin. O spin do campo está descrito aqui, essa equação, equação genérica, né? Um O, sei lá assim, I, J e um campo tensorial. Pode ser Pauli-Fio, pode ser um campo de spin 2, por exemplo, campo de spin 5 meios, né? Raieta, Schlinger, não importa. Eu tenho uma equação de campo que tem essa estrutura aqui. Um índice, né, daquela representação, né, misturados através dessa equação. Então, isso é a equação que me dá a propagação dos spins que estão aqui dentro. Agora, eu sei que
esse campo descreve uma partícula massiva, aí entra o Poincare. Se ele descreve uma partícula massiva, então significa que cada componente desse campo vai satisfazer essa equação. Então, isso aqui vale para cada componente do campo separadamente. Então, isso aqui é a afirmação sobre a massa do campo, independentemente da componente. Então, todas as componentes que estão aqui satisfazem essa equação. Então, o que nós estamos dizendo é que deve haver algum tipo de operador, que há, né, o que a gente sabe, né? A gente geralmente aprende isso na prática, primeiro como operador de gerar. Tem um operador que, atuando aqui, vai me dar isso. Então, esse operador aqui é que vai me dar a descrição. Com esse operador aqui eu tenho a descrição da massa, mas sem ele aqui eu tenho só a descrição do estudo. Então, sempre que você tiver um propagador no campo, o propagador do campo tem a seguinte estrutura, né? Quer dizer, qual que é, no fundo, é a função de 2 pontas. Todo propagador, ele tem essa estrutura. Ele tem um numerador aqui, né? Que é o resíduo, né? Que vai depender dos spins. O resíduo é uma distribuição dos spins. E o polo é simplesmente a informação sobre a massa. Aqui você vai ter, vamos dizer assim, um denominador, vamos chamar assim de polo P, que vai depender da Lambertiana. Então aqui você vai ver a estrutura de polos, você vai ver a massa. E aqui você vai ver o que acontece com os spins. Quer dizer, o resíduo do propagador é sempre uma informação sobre os spins. Certo? Foi tentando a equação do órgão e do fim. Essa aqui? Essa aí, sempre. Por enquanto a gente está falando de campo não misto, tá? Então, representação pura. Agora a gente pode fazer mixing de representação. Vou dar um exemplo daqui a pouco, pois não? Não sei se estou tentando. Eu digo, essa linha, ali, ela está propagando um θ mini e um ômega mini. Um spin 1 e um spin 0. Daí eu posso depois explicar tranquilamente por que a equação, e daí já elimino o spin 0. Você pode projetar. Você projeta essa equação no setor de spin 0, aí você aplica o ômega. Você projeta essa equação no setor de spin 1, aí você aplica o θ. Claro, se você aplicar, né, o θ e o ômega nessa equação aqui, você ganha uma informação. E você não está violando nenhum princípio da localidade, nada? Não, porque se você estiver olhando o espectro, não. Se você, por exemplo, for agora descrever esse operador não local como um operador que cria e destrói partículas e a função de onda, aí você vai ter problema na hora de definir a função de onda. Para manipulação de espectro, não, você pode fazer essa operação também. Você pode dizer que você tem uma dinâmica fazendo spin 1, spin 0. Isso. E você pode dizer, não, na verdade eu tenho 2 dinâmicas. Você tem duas dinâmicas. Vamos olhar aqui, exato. Tem 2 dinâmicas. Vamos pegar essa equação aqui. O que é essa equação que está dizendo para nós? Essa equação está dizendo o seguinte: isso aqui é da Lambertiano, θ mini, mais da Lambertiano, mais M2, θ mini. Né? O da Lambertiano, θ mini, vem daqui, e o M2, θ mini, vem da identidade que está aqui. E mais esse terminho aqui, mais M2, ômega mini. Tudo isso aqui atuando no anil. Então, essa é a nossa equação de campo explicitada em termos dos operadores de projeção. Então, se você aplica esse operador ômega nessa equação, vamos dizer que você aplica o operador aqui, ômega kappa mi. Então, se você aplicar o operador ômega kappa mi nessa equação, você vai ter esse ômega aqui vezes θ dá 0, esse ômega vezes esse ômega dá 0, então você vai ter M2, ômega kappa mi vezes ômega mini, dá ômega kappa mi, a mi igual a 0. O que esse operador aqui faz? Esse operador projeta a parte longitudinal desse campo. Então você vai ter que M2, a longitudinal kappa, igual a 0. Então essa equação está me dizendo que a parte longitudinal do campo é trivial, é 0. Se a massa é diferente de 0, então esse objeto aqui é 0. Então essa equação está me dizendo que essa equação, justamente, apesar de não ser explícito, mas embutido, né, implícito nessa equação, está o fato de que o spin 0 não se propaga.
parte longitudinal do campo não se propaga. Aí se você aplica agora o operador θ, kappa, mi, então esse operador bate com esse, dá de novo θ, θ2 e θ. Então a gente vai ter D'Alembertiano mais N2, θ, kappa, ni. Ali, igual a zero. Agora, o que é isso? Isso aqui é a parte transversa do campo. Então, isso aqui é um A transverso, componente kappa. Então, você chegou à conclusão aqui, beleza. A parte transversa, que é a parte de spin 1, ela se propaga como um campo macio. Então, você tem certeza que essa equação descreve a propagação de um campo macio. Só aqui, claro, você vai dizer, esse meu campo A, kappa, esse campo A longitudinal, o que é ele? Ele é o operador longitudinal, né? A kappa, L kappa, né? A longitudinal kappa. D kappa, D, sei lá, D mi a mi, isso aqui dá D'Alembertiano. Como o campo, esse campo não é local. Esse D'Alembertiano de 2, isso aqui é uma função de bem, uma função de 2 pontos. Então, esse campo não é um campo local. Você não vai poder usar, você não vai quantizar esse campo no local e não vai dizer, quando você for fazer a tua teoria de perturbação e for escrever as regras de Feynman, você não vai escrever as regras de Feynman para esse campo A longitudinal, porque ele é um campo não local. A nossa teoria de campos é local, Lagrangiana é local. Mas para efeito de estudar o espectro, essa equação aqui te dá todas as informações. Então, se você está olhando só o espectro, você não está usando esse campo como sendo o campo quântico que você vai usar para fazer a tua análise perturbativa, não tem problema nenhum. Em termos de dinâmica, você pode separar as duas dinâmicas. Isso. Exatamente, você está separando. Você está dizendo, na verdade, como dinâmica é até trivial. Essa equação propaga o quê? Propaga o spin 1. No caso genérico. Se você tivesse uma derivada superior aí, alguma coisa, poderia colocar um outro termo aí, né? Se você não tivesse essa equação, se você tivesse, por exemplo, uma equação um pouquinho, só diferente, um pouquinho, tá? Imaginar se tivesse essa equação, por exemplo, dmi, mais isso aqui, mais um parâmetro aqui, psi, vamos dizer assim, aqui eu tenho dmi, vamos dizer assim, alguma coisa do tipo dmi, aqui o índice livre é dmi, dmi de mi ali, por exemplo, mais N2 ali, né? O índice livre ali, né? Ali é igual a zero. Então, digamos que se tivesse essa equação de campo, você introduziu esse termo. Não estou dizendo que esse termo é um gauge fixo, não. Tem a cara do gauge fixo, do gauge de Lorentz, mas não é. Vamos dizer que se tivesse ali algum tipo de, sei lá, de modelo que você está estudando, se você tem quebra espontânea de simetria, por exemplo, pelo mecanismo de Higgs, aparece uma equação desse tipo aí. Você vai para o gauge unitário, então você ganha uma equação que pode ter, no gauge renormalizável, você tem uma equação que aparece aqui a parte longitudinal. Então você tem essa equação aí, você vai fazer o mesmo procedimento. Você introduziu esse termo. Então daqui continua saindo D'Alembertiano mais N2 θ. Está dando para enxergar esse gist, ó? Dá para ver bem? Eu estou preocupado, filho, está muito claro. Depende disso aqui. Então tem esse tipo. Então nós temos esse termo. Só nós está parado. Agora eu estou vendo. A gente começou, devia ser umas 6h20, estava marcando 15 para as 7. Mas eu falei, está tão atrasado, mas ele está. Que horas a gente? 7h10. Então tem que trazer a pilha. Então, olha, deu para ele. D'Alembertiano está aqui. D'Alembertiano, θ mini está aqui. E aqui tem um N2 θ mini. Então está lá. D'Alembertiano mais N2 θ mini. Daqui então acabou tudo. Daqui vai estar saindo para nós. Mas si ômega mini, si mais N2, né? Vou colocar assim. Isso, si. Aqui eu tenho esse operador aqui, então, e aqui, tá bom, esse cara aqui tem N2, ômega delta, né? Então esse vai ficar si mais N2, vou colocar assim, ômega mini. E aqui, tudo isso aqui, né?
esses negócios aqui, eu acho que não está com a dimensão. Aqui tem esse da Lambertiano. Isso aqui é DI, mas DI da Lambertiano, não. Isso que eu estou colocando. Então, se da Lambertiano mais M2, então a parte de longitudinal está aqui e tem uma parte longitudinal embutida aqui. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, beleza. Agora você tem a mesma história. Você tem essa equação. Se você projetar no setor θ, aplica o operador θ. Então, a gente vai ter da Lambertiano mais M2 A transverso μ igual a zero. Aí, se eu aplico o operador ômega, a gente vai ter psi da Lambertiano mais M2 a longitudinal igual a zero. Então, aí nesse caso, como você estava falando, eu tenho duas dinâmicas separadas. Quer dizer, essa equação é uma equação única, mas que está me descrevendo dois modos, é uma única representação do grupo de Lorentz, que está descrevendo duas representações do grupo de Poincaré. Eu tenho uma partícula aqui com spin 1 e massa N2, e tenho aqui uma partícula de spin 0, que é longitudinal, é a parte escalar, e aqui eu tenho uma partícula com massa K2, massa N2 sobre si. Então, nesse caso, eu estou descrevendo, quer dizer, é o mesmo campo, descrevendo dois objetos distintos. E as funções de correlação, a função vai dizer isso para nós. Então, se a gente colocar aquele termo no lado, a gente vai modificar esse operador aqui, e aí a gente vai mexer em cima nessa propagação. Você está com duas equações, então não são fundamentais. Duas equações. Se eu quiser tirar uma eletromagnética, eu posso tirar uma e posso tirar outra separadamente. Você pode tirar a onda transversa e a onda longitudinal. Então, certo? Então, isso aí sempre me confunde. Esse é um discurso que a gente roda e que na hora que chega então, eu tenho, na verdade, no spin 1, no spin 0, que a gente já sabe que tem as equações separadas, mas a hora que eu vou fazer eles interagirem, eu vou pegar um gráfico de Feynman, daí se diz não. Você tem que olhar aí outra coisa, vamos colocar interação. Aí a interação tua vai te dizer, será que as duas partes igualmente interagem? Se você tiver um acoplamento mínimo com o Feynman, por exemplo. Aí você tem a equação de movimento, um Devon de Miani, então de interação. Mas está assim em termos de interação. Tá, vamos dizer que você fizesse como se tivesse algo desse tipo. Acopla esse campo minimamente ao campo de se bota um amigo mesmo, de Miani, de Miani, Mi ou Ani? Ani. Tá. Vezes um outro amigo. Você está colocando uma coisa desse tipo? Na coisa. Na equação de campo? Você está introduzindo uma não linearidade. Isso. Está introduzindo, então, essa equação não é mais livre. É uma equação com interação. Isso. O que tem? Daí você, ali você separou a sem dúvida. Aí você vai ter interação de ambos os lados. Os dois ambos os lados. Mas você vai poder continuar. Está fazendo a mesma coisa. Você vai ter a amitié, né? A única coisa que você tem que ter cuidado é o que são os estados do teu modelo. Aí você vai definir os estados do espaço de Fock. Como é que você define os estados no espaço de Fock? A atuação dos operadores em cima do estado de vácuo, né? Você vai criando os estados de uma partícula, de duas partículas e assim vai. Ao escrever o teu espaço de Fock, aí você não vai atuar com o campo A transverso e A longitudinal. Você vai atuar com o campo A, porque aí você tem que trabalhar com o campo local. Os teus estados, você vai atuar com esses objetos aqui. Porque aí você vai atuar com esse campo aqui, a mim, atuando no estado de vácuo, ele vai dar um estado de uma partícula, que aí você, aqui dentro, tem parte transversa e parte longitudinal. Então você vai criar aqui um quantum, né, uma certa categoria. Mas você não vai colocar aqui o A longitudinal, porque aí você teria um campo não local. Você estaria fazendo a quantização do campo não local. Aqui a gente está em teoria livre. Então, agora, se você quiser depois saber como essas partes de spin 1 e spin 0 interagem,
vai depender da tua interação. Você vai ter um lagrangiano de interação desse campo com alguma corrente externa, com algum campo externo, e aí dependendo do tipo de corrente que você tem, como é que esse campo vai interagir. Se você, por exemplo, acoplar esse campo a uma corrente do tipo eletromagnética conservada, né? Então se você aplicar isso aqui, vamos dizer que você tem essa interação, que é a interação típica de Dirac. Então, esse campo aqui tem parte longitudinal, mas por conservação dessa corrente, esse campo longitudinal se desacopla. Então, é como se esse campo, dessa maneira que nós escrevemos agora, só essa parte aqui interagisse com a corrente fermiônica. Então, você vai ter que olhar para as interações que você... Mas eu estou falando no sentido formal da equação. A equação, quer dizer, bom, eu estou com a equação do movimento e eu dividi ela na transversal longitudinal. Isso. Independente que você tenha o termo não linear ou só, você pode fazer essa divisão. Daí, se eu quiser tirar uma onda eletromagnética, propriedade daquela equação, eu vou fazer isso aí, não tem problema nenhum. Mas daí, quando vai tirar gráfico de Feynman, ou vai tirar, usar o espaço de foco, quando você vai fazer o formalismo lagrangiano, né, aí você tem que usar a localidade. A questão toda que acontece muito é por causa da relação, né? Quer dizer, que nós não temos uma relação 1 a 1 entre campo e partícula. Né? O campo, ele pode descrever, quer dizer, o Lorentz é um subgrupo de Poincaré. Então, quando você pega uma representação de um grupo, você pode, na representação do grupo, essa representação pode ser decomposta em termos de representações irredutíveis do subgrupo. Então, uma representação desse grupo mais amplo, né, que é o caso, nesse caso aqui, o grupo de Poincaré, ela se decompõe em duas representações do grupo de Lorentz. É como se tivesse uma representação de spin zero e uma representação de spin, uma representação escalar e uma representação de spin. Então a questão é, Lorentz é um subgrupo de Poincaré. Campo está em Lorentz, mas partícula está em Poincaré. Então você quer usar campo para descrever partícula. Então você faz uma mistura de um grupo com seu subgrupo. O campo relativístico é uma representação irredutível do grupo de Lorentz, mas a partícula relativística é uma representação irredutível do grupo de Poincaré. Então você quer escrever partícula, que é um grupo, que é o grupo mais amplo, através do campo, que é a representação de um subgrupo. Então você tem esse problema da mistura de representações. Porque você está quebrando, no fundo, a representação de um grupo G em termos das sub-representações do grupo H. Quando você tem um grupo G, esse grupo G tem um subgrupo H, então se você pegar uma representação irredutível, vamos dizer, uma representação R grande de G, você vai poder fazer uma soma direta de representações do grupo H, de representações H. Vou fazer a soma de várias representações do subgrupo. Então, o campo está aqui e a partícula está aqui. Então, uma partícula, né, ela pode, na hora que você descreve, ela pode estar incorporando campo, né, vários spins podem estar contidos dentro da mesma representação. Então, isso... Eu não entendo, quando um campo amigo interage um amigo com um amigo, os dois campos interagindo, iguais, está interagindo spin 0 com spin 1 também. Também, em princípio. E pela equação de movimento, dá para você tirar uma fotografia e uma fotografia que você está considerando, não, está legal essa fotografia. Então você diz, bom, vou fazer essa mesma fotografia pelas regras de Feynman, mesmo que eu esteja violando, mas me dá uma fotografia semelhante à equação do movimento. Uhum. E daí que fica aquela pergunta, porra, por que na hora da regra de Feynman eu não posso te dar mais ou menos a mesma fotografia que deu a equação do movimento? E assim, porque em geral, quer dizer, você quando vai fazer essa análise, vamos dizer assim, espectroscópica, vai ver spins e massas, você define a partícula livre. Então você isola a partícula de interação, aí você vai definir a minha partícula, que eu vou preparar nos estados de espalhamento e em alta, uma partícula livre. Então você pega a equação de campo livre. Quando você vai colocar interação, e aí vamos dizer, é um problema da formulação, da quantização, da teoria de perturbação, você precisa, para ter controle de contratempo, aí o que entra? Aí a normalizabilidade, antes de mais nada, por exemplo, a unitariedade. Você precisa ter controle da série perturbativa através da localidade. Então, como é que você vai fazer uma teoria de campos não perturbativa, não local? Então, na hora das regras de Feynman, você está usando teoria de perturbação
E aí você, para ter controle da série perturbativa, você trabalha com campos que são locais. Mas aí, agora, a equação de campo, você abandona os termos de interação, porque você vai definir a partícula livre. Então você pega a partícula livre do estado inicial, essa partícula livre interage e sai uma outra partícula livre, que é o que a gente chama de estado out. Então, é um estado in, os estados de espalhamento, estado in e estado out. A gente define ele pelo espectro livre. E aí, para olhar espectro, você não precisa se preocupar com a não localidade, porque você está falando de partícula livre. Para partícula livre não tem problema a não localidade, mas para partícula em interação, para campo de interação, aí você tem problema com a localidade. Tem uma questão, vamos dizer, conceitual e uma questão técnica envolvida. Se você não faz teoria de perturbação, por exemplo, você tem alguma coisa não perturbativa, você não precisa se preocupar. O problema é que, em teoria de perturbação, a gente quer ter controle da série perturbativa, você precisa de localidade, covariância de Lorentz, tudo isso por quê? Porque, no fundo, você quer controlar os termos da tua série perturbativa, a covariância de Lorentz, as invariâncias de Gauge que você tenha, se você não tem anomalia, e a covariância de Lorentz, a covariância de localidade, você bota esses requisitos para você ter um controle. Então, aí você só sabe fazer. Claro, tem um grupo de russos lá, né? Tem um grupo lá de russos que já tem, assim, tem um estudo desenvolvido para campos não locais, né? Mas aí você faz uma outra formulação que é conflitante também. Não é uma formulação que é equivalente, você tem outros resultados se você considerar campos não locais. Segundo eles, por exemplo, a questão do confinamento fica muito mais simples se você introduzir campos não locais. Mas a questão é como você interpreta uma teoria não local para garantir que ela é renormalizável realmente, não? O que eu entendo nessa história toda é que as teorias de campos, que vamos chamar hegemônicas, elas matam, elas só trabalham com um spin. De alguma maneira elas matam o spin zero e já trabalham. Então, vai em frente. Agora, quando você tem teorias que tem spin 1 e spin 0 misturados, você começa a ter bom. Então, eu não posso trabalhar com o campo AMI, ele está tendo duas partículas, duas coisas diferentes lá dentro. Então, eu tenho que ver que a espectroscopia disso aí. Daí, quando eu digo, bom, então tem duas maneiras da espectroscopia. Uma pela equação do movimento e outra pela pelo propagador. Daí, eu vejo que os dois dão o mesmo. Eu pegar um, fazer essa decomposição, olhar para o outro, vai dar o mesmo. Bom, agora eu vou dar uma olhada nas interações. Daí eu vou manter a parte não linear e vou olhar com o outro. Certo. Daí você vê que tem as constantes, tem uma certa similaridade entre a equação do movimento, a fotografia que se tira da equação do movimento e a fotografia que se tira com uma regra de Feynman, não são, uma não é a outra. Então você fica assim, até que ponto essa tese da localidade é uma tese escolástica, entende assim? Ou na hora da espectroscopia, eu preciso, isso que é a questão. Eu estou com um campo que está tendo partículas diferentes. E essas partículas se interagem. E a minha teoria precisa ler essa interação entre partículas diferentes. Eu preciso ler. Então eu vou ler pela equação do movimento, eu vou ler pela regra de Feynman. Então o cara diz, não, eu sou um escolástico. Daí eu tenho que botar a não localidade. Mas você lembre-se que você não perdeu a informação das partículas. As partículas diferentes que estão dentro do mesmo campo, elas estão nos estados in e out. E quando você fizer as interações, por exemplo, se você pegar, vamos pegar aqui um exemplo que você está falando, né? Tipo assim, dmi, vou pegar essa equação que você estava mencionando, dmi é vou colocar aqui o termo mais m2 aqui. Vamos colocar aquele termo que eu tinha colocado aqui, si, né? Vamos colocar aqui, dmi, separação aqui em cima, dmi, o índice livre é dmi. E vamos dizer que a gente colocasse, então, aqui, um termo que fosse assim, a, mi, a capa, quadrado.
mais quadrado, não perder a linearidade da equação. É como se a gente colocasse um termo aqui que fosse ami, que eu pudesse colocar assim, ami, por isso ali, demi, ami. Eu poderia colocar aqui um termo, só assim, um toy novo, né, alguma coisa do tipo, ami, demi, ami. Mas aí isso aqui seria simplesmente uma demi de um ami ao quadrado, um meio de ami, né? De ami, ami. Então, não vou colocar esse interesse, vou deixar o índice livre no campo dele. Vamos dizer que a gente colocasse esse termo aqui, e aí aqui colocasse uma constante de acoplamento, que agora esse termo aqui representa, se a gente olhar para o lagrangiano, esse termo é quadrático, esse termo é quadrático, esse termo é quadrático, mas esse termo é cúbico. Então, em termos de lagrangiano, né, eu tenho um termo cúbico aqui, tem uma interação, né, assim, com essa constante de acoplamento G aqui. Quando a gente faz o lagrangiano com a equação de campo, a gente arranca fora do campo, a gente deriva em relação ao campo. Então, aquele termo originalmente no lagrangiano era cúbico, é isso que você está dizendo. Eu quero dizer para as pessoas que não estão entendendo, aí você está com o campo ali, com espinho 1, tudo espinho 0. Isso. Então, essa interação aqui, ela vê tudo. Isso. Então isso que eu quero dizer. Então agora, se você pegar a equação livre e projetar, esquece a interação. Você definir a partícula livre, você esquece a interação. Zero a interação. Aí você vai olhar o que é o espectro do campo livre. Aí você vai ver, você tem um quanto de spin 1 em massa M2 e um quanto longitudinal com massa M2 sobre si, como a gente viu anteriormente. Agora você botou a interação. E aí o que vai acontecer com esse termo de interação? Então, antes, né, a equação de campo, por não ter o termo de interação, ela me permitiu a separação, uma parte transversa e uma parte longitudinal. Se você for fazer a mesma coisa agora, se você observar esse campo, vamos reescrever essa equação em termos dos operadores θ e ômega. Então, esse termo aqui, então, a gente já tinha visto, era D'Alembertiano mais M2 θ mi. Depois, esse termo aqui, mais si, D'Alembertiano, mais M2, ômega mi. Aqui eu consigo colocar os operadores de projeção. Aqui, vou deixar assim, mais G, ami, dmi, igual a zero. Então vamos ver, você agora aplica o operador ômega. Vamos aplicar o operador longitudinal nessa equação. Então vai zerar esse termo aqui. Vou aplicar aqui o operador, vamos dizer assim, ômega kappa mi. Vamos aplicar esse operador. Então esse termo aqui dá zero. Aí aquele termo ali a gente já viu, tá? Si, D'Alembertiano, mais M2, aí vai ficar ômega kappa ni, vai ficar a kappa. Então vai ficar aqui a parte longitudinal, componente K. E aí agora eu vou aplicar esse operador aqui na parte de interação. Esse operador aqui é ômega kappa ni, a kappa, a ni, dmi. Agora tem isso mais, eu vou ter esse aqui, eu vou postar sim, aqui tá chamando isso aqui de lambda. Vamos chamar de lambda. Não tem problema. Então eu vou aplicar esse operador agora aqui nesse produto aqui. Ani, lambda, a lambda. Igual a zero. Então se você observar bem, esse campo aqui tem parte transversa e tem parte longitudinal. Esse campo aqui é a parte longitudinal. Então isso aqui é o spin zero. Esse cara aqui, ele é o spin 1 mais o spin zero. Está tudo contínuo aqui dentro. Esse cara aqui é puro spin zero. Então, por produto de representação, esse cara aqui vai ter, quer dizer, esse produto todo aqui vai ter 1 com 0 dá 1 e 0 com 0 dá 0. Então, no final do dia, esse operador aqui, ele vai estar atuando na parte. Isso aqui vai ter spin 1 e vai ter spin 0. Então, esse operador aqui, esse cara aqui, deixa eu ver aqui, só estou perdendo o índice aqui, aqui eu estou aplicando o operador kappa mi, aqui eu estou aplicando kappa mi, aqui eu estou aplicando, aqui eu botei errado, né? Kappa mi, perdão. Kappa